Hoje trago algo realmente inesperado e que está a preocupar muitos fãs. Uma situação urgente ligada ao ator Halit Ergenç acaba de surgir há poucos minutos, e é importante que você acompanhe tudo para entender o que está a acontecer. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim não perde nenhuma atualização. Fique comigo porque isto merece a sua atenção. A trajetória desde Istambul até os palcos, Halit Ergenç nasceu em 30 de abril de 1970 em Istambul e cresceu cercado pela energia cultural da cidade. Filho do ator Sait Ergenç, viveu desde cedo em um ambiente onde a arte estava presente, embora ainda não imaginasse que um dia seguiria profissão parecida. Sua mãe, de origem familiar albanesa, completava esse lar cheio de referências e histórias que contribuíram para sua formação pessoal e artística. Ele estudou na Beşiktaş Atatürk High School e concluiu o ensino médio em 1989, sem ainda ter uma decisão clara sobre o futuro. Após terminar os estudos, Halit escolheu uma área distante do universo artístico e ingressou na Universidade Técnica de Istambul para estudar engenharia naval. Era um caminho seguro e respeitado, mas não despertava nele o entusiasmo que ele buscava para sua vida. Com o passar do tempo, percebeu que aquela escolha não refletia seu verdadeiro interesse e que precisava encontrar algo que fizesse sentido para sua identidade. Decidido a mudar de rumo, Halit entrou para o Departamento de Opereta e Teatro Musical da Universidade de Belas Artes Mimar Sinan. Ali encontrou um ambiente vibrante, onde música, interpretação e movimento se uniam, despertando nele uma sensação de pertencimento. Foi durante esse período que começou a desenvolver suas habilidades artísticas e a perceber que queria seguir carreira como ator. Para manter os estudos, Halit precisou trabalhar em diferentes áreas. Atuou como operador de computador, colaborou com vendas e marketing, e até trabalhou como backing vocal e dançarino para artistas conhecidas como Ajda Pekkan e Leman Sam. Essas experiências mostraram sua capacidade de adaptação e reforçaram seu contato com o universo musical. Em 1996, Halit deu seu primeiro grande passo como ator profissional, ao entrar para o Dormen Theater, um dos teatros mais tradicionais da Turquia. Participou de musicais e rapidamente assumiu o papel principal na peça The King and I. Sua presença marcante no palco, aliada à disciplina e dedicação ao trabalho, fez com que começasse a se destacar no meio teatral. Depois disso, Halit passou a integrar outras produções que o ajudaram a consolidar sua base artística. A transição para a televisão veio naturalmente, e ele começou a participar de séries como Kara Melek, Zerda e Aliye. Esses papéis iniciais permitiram que ele adquirisse experiência diante das câmeras e entendesse melhor os desafios da atuação televisiva. Este capítulo mostra como Halit percorreu um caminho cheio de mudanças importantes. Ele deixou de lado uma carreira técnica para seguir seu verdadeiro interesse e enfrentou incertezas financeiras enquanto buscava oportunidades. Cada etapa o aproximou do universo artístico que o fascinava desde a infância. Ao longo dessa trajetória, Halit desenvolveu sensibilidade, coragem e determinação, construindo a base de uma carreira que mais tarde o levaria ao reconhecimento internacional. Essa fase inicial revela o quanto suas escolhas moldaram o artista e o ser humano que o público aprenderia a admirar. Além disso, essa fase da vida de Halit demonstra como decisões difíceis podem abrir portas inesperadas. Sua busca por significado e sua disposição para recomeçar mostram que a construção de uma carreira sólida depende de coragem e paciência. Sua evolução durante esses anos preparou o terreno para conquistas futuras, criando uma ligação constante entre esforço pessoal e descoberta artística. A ascensão profissional de Halit Ergenç começou a tomar forma no início dos anos 2000, momento em que ele já acumulava sólida experiência nos palcos e buscava ampliar sua atuação na televisão. Mesmo tendo começado com papéis menores, seu talento logo começou a chamar a atenção de diretores e produtores. Foi nesse período que sua carreira deu um salto decisivo, impulsionando-o para além das fronteiras turquesas e transformando seu nome em referência internacional. A virada mais marcante aconteceu em 2006, quando Halit foi escalado para interpretar Onur Aksal na série Bin Bir Gece. A produção, exibida até 2009,
tornou-se um fenômeno não apenas na Turquia, mas também em diversos países da América Latina, do leste europeu e do Oriente Médio. O romance intenso vivido pelos protagonistas conquistou milhões de telespectadores, e a interpretação sensível e contida de Halit ajudou a consolidar sua imagem como um ator capaz de transmitir emoção com naturalidade. Esse papel mudou definitivamente sua vida profissional, abrindo portas e ampliando sua popularidade em diferentes culturas. Com o sucesso de Bin Bir Gece, Halit passou a ser visto como um dos atores mais prestigiados da nova geração. No entanto, seu maior desafio ainda estava por vir. Em 2011, recebeu o convite para interpretar Süleyman I na série histórica Muhteşem Yüzyıl, conhecida mundialmente como O Século Magnífico. Esse trabalho exigiu preparação intensa, compreensão histórica profunda e uma postura física que transmitisse autoridade e grandeza. Halit mergulhou no personagem com dedicação total, estudando documentos, registros e interpretações anteriores para dar vida ao sultão de forma autêntica. A série se tornou um fenômeno global, alcançando públicos na Ásia, no Oriente Médio, no norte da África, na América Latina e até mesmo na Europa Ocidental. O papel de Süleyman redefiniu a carreira de Halit, elevando seu status a um nível raramente alcançado por atores turcos. Sua performance lhe rendeu prêmios, indicações e reconhecimento internacional, além de entrevistas e eventos em vários países. A força da série permitiu que ele fosse visto não apenas como galã televisivo, mas como intérprete versátil e preparado para papéis complexos e historicamente significativos. Paralelamente à televisão, Halit continuou se dedicando ao cinema. Atuou em filmes importantes, como Devrim Arubalari, lançado em 2008, que aborda a construção dos primeiros automóveis turcos, e Dersimiz Atatürk, de 2010, no qual interpretou Mustafa Kemal Atatürk. Esses trabalhos demonstraram sua capacidade de transitar entre diferentes formatos e de lidar com personagens reais, históricos, desafiando-se continuamente. Ao longo dessa fase, Halit também participou de musicais e peças teatrais, mantendo viva sua relação com o palco. Essa versatilidade ajudou a construir uma carreira equilibrada, permitindo que ele transitasse entre gêneros e formatos com naturalidade. Seu compromisso com projetos de qualidade e sua postura profissional consolidaram seu nome como referência artística. Este capítulo mostra o momento em que Halit atingiu o auge da sua carreira, expandindo sua atuação para além das fronteiras nacionais e construindo uma imagem respeitada mundialmente. Sua trajetória nessa fase revela não apenas talento, mas também determinação e preparo. As conquistas desse período se tornariam a base para enfrentar os próximos desafios que exigiriam reinvenção e resiliência ao longo dos anos. Mesmo após o grande sucesso alcançado com Bin Bir Gece e Muhteşem Yüzyıl, Halit Ergenç não esteve imune aos desafios comuns da carreira artística. A trajetória de um ator raramente segue uma linha reta, e momentos de alta visibilidade costumam ser seguidos por períodos em que as oportunidades diminuem ou se tornam mais complexas. Esse foi um cenário que Halit também precisou enfrentar, mostrando que até mesmo artistas consagrados lidam com incertezas e fases menos brilhantes. Um dos desafios mais conhecidos foi o tipo casting, situação em que um ator passa a ser fortemente associado a um único tipo de personagem. Após interpretar figuras tão marcantes como Onur Aksal e especialmente o Sultão Süleyman, Halit começou a lidar com a expectativa do público e da indústria de vê-lo sempre em papéis semelhantes. Isso pode limitar escolhas criativas, já que produtores tendem a direcionar ofertas para personagens com características parecidas, dificultando a exploração de novos formatos e gêneros. Além disso, antes de se consolidar internacionalmente, Halit já havia passado por momentos de rejeição e incerteza. Quando buscou oportunidades artísticas nos Estados Unidos, ainda no início de sua carreira, deparou-se com um mercado extremamente competitivo. Lá, percebeu que não havia espaço imediato para seu estilo teatral e musical. Em entrevistas, comentou que não enxergava futuro brilhante como cantor ou performer de musicais naquele ambiente. Essa percepção o levou a abandonar o plano inicial e retornar à Turquia, onde precisou recomeçar e se reorganizar profissionalmente. Mesmo após o auge, a própria transição entre grandes produções também representou riscos.
Deixar para trás o enorme impacto de Bimbir GG para assumir outro papel de destaque em Murtechan Yuzil foi uma decisão que poderia provocar comparações negativas caso o novo projeto não tivesse sucesso. Embora tenha sido uma escolha acertada, o processo exigiu coragem e a compreensão de que o público poderia não receber bem a mudança. Cada transição importante gerava expectativa, pressão e possibilidade de perda de relevância. Além disso, algumas obras posteriores às grandes séries não atingiram a mesma repercussão internacional. Isso não significa fracassos diretos, mas mostra que nem toda produção consegue repetir o impacto de fenômenos globais. Para atores de grande visibilidade, a oscilação de audiência pode ser percebida como queda, ainda que faça parte da dinâmica natural do mercado televisivo. Outro aspecto relevante é que Halit, apesar de muito respeitado, sempre demonstrou postura discreta e pouco inclinada ao sensacionalismo. Essa característica, embora positiva, pode ter contribuído para períodos em que a mídia voltou seus holofotes para outros nomes, diminuindo sua presença no cenário público. Em uma indústria em constante movimento, momentos de menor exposição podem ser interpretados como perda de prestígio, mesmo que sejam apenas fases de transição ou escolhas pessoais de afastamento. Este capítulo revela que a carreira de Halit não foi feita apenas de sucessos. Houve fases de dificuldade, dúvidas e necessidade de reinvenção. Ainda assim, esses momentos contribuíram para sua maturidade artística. Cada desafio enfrentado fortaleceu sua capacidade de adaptação e reafirmou seu compromisso com a arte. Ao reconhecer essas experiências, compreendemos que mesmo atores consagrados também encaram os ciclos naturais de instabilidade, que ajudam a moldar sua visão e fortalecer sua trajetória. O caminho adiante exigiria equilíbrio e sensibilidade, preparando-o para lidar com críticas, expectativas e mudanças constantes. A trajetória de Halit Ergenç é marcada principalmente por profissionalismo, dedicação e discrição. Mas, como toda figura pública, ele também vivenciou momentos de maior exposição, especialmente em situações que ultrapassaram o ambiente artístico. Embora não tenha se envolvido em escândalos graves, alguns episódios o colocaram no centro de debates públicos e evidenciaram como a fama pode gerar interpretações diversas sobre ações individuais. Um dos momentos mais comentados envolvendo o nome de Halit ocorreu em 2013, durante os protestos em Gezi Park, na cidade de Istambul. A manifestação, que começou como resposta à proposta de remodelação de um parque urbano, tomou proporções nacionais e atraiu grande atenção da mídia internacional. Halit foi fotografado no local usando máscara e camisa, como muitos participantes que buscavam proteger-se do gás lacrimogêneo usado pelas forças policiais. Essa imagem rapidamente viralizou e levou parte da imprensa a interpretar sua presença como posicionamento político explícito. Embora Halit não tenha feito declarações públicas inflamadas, o simples fato de estar presente no local gerou repercussão significativa. Como consequência, ele foi convidado para uma reunião com o então primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Esse convite, por si só, transformou o momento em um acontecimento de grande visibilidade e mostrou como a participação de artistas em eventos sociais pode ganhar dimensões inesperadas. Para uma figura tão conhecida nacional e internacionalmente, esse episódio passou a ser lembrado como um dos momentos mais politicamente sensíveis de sua carreira pública. Além do contexto político, outro ponto que ocasionalmente envolveu o nome de Halit foram debates em fóruns de fãs e bastidores sobre diferenças salariais entre membros do elenco de Murtechan Yuzil. Embora não existam registros oficiais ou declarações públicas confirmando tensões diretas entre os atores, o assunto ganhou espaço entre espectadores atentos às condições de trabalho na indústria televisiva. Nesses debates, seu nome aparecia indiretamente por se tratar do protagonista da série, o que ampliava a curiosidade do público sobre remuneração e contratos. Apesar dessas situações, o que se observa é que Halit sempre buscou manter postura equilibrada e evitar alimentar controvérsias. Ele raramente se envolve em discussões públicas e adota uma abordagem cautelosa quando o assunto ultrapassa sua vida profissional. Essa postura ajudou a reduzir especulações e evitou que pequenos ruídos se transformassem em polêmicas maiores. A percepção geral é de que Halit prefere focar na arte e manter a vida pessoal e política em segundo plano, ainda que a atenção da mídia tenha ocasionalmente ultrapassado esses limites. Este capítulo evidencia que, mesmo para artistas de reputação sólida, a exposição pública pode ser inevitável. A presença de Halit em momentos de mobilização social,
E o interesse do público por detalhes de sua vida profissional revelam como a fama carrega responsabilidades e riscos. Ainda que não tenha se envolvido em escândalos sensacionalistas, esses episódios mostraram como a imagem de uma celebridade pode ser analisada, interpretada e às vezes exagerada. Esses acontecimentos, mesmo que discretos, contribuíram para formar a percepção pública sobre Khalid e para reforçar sua postura cautelosa diante de temas que vão além da atuação. Esses episódios também ajudam a compreender o contexto em que ele continuaria construindo sua carreira nos anos seguintes, sempre equilibrando exposição, responsabilidade e preservação de sua imagem pessoal. A vida pessoal de Khalid Ergenç sempre despertou grande interesse do público, especialmente após sua consolidação como um dos atores mais admirados da Turquia. Diferentemente de muitas celebridades que optam pela exposição constante, Khalid sempre manteve certa discrição, revelando apenas o necessário e preservando o ambiente familiar. Ainda assim, alguns acontecimentos marcantes ajudam a compreender o lado humano por trás do artista, revelando vivências que moldaram sua personalidade e influenciaram sua trajetória. Um dos pontos mais conhecidos de sua vida afetiva é seu casamento com a atriz Bergüzar Korel. Os dois se conheceram nos bastidores da série Bin Bir Gece, em que interpretaram o casal protagonista. A conexão que o público via na tela também se refletia fora dela, e o relacionamento logo se tornou um dos mais comentados da televisão turca. Em 2009, eles oficializaram a união, iniciando uma parceria que se tornaria uma das mais sólidas do meio artístico do país. O casal construiu uma família que rapidamente se tornou motivo de grande alegria para ambos. Em 2010, nasceu o primeiro filho, Ali, que trouxe nova fase à vida de Khalid. Após anos dedicados intensamente à carreira, ele passou a conciliar os desafios profissionais com a paternidade. Em 2020, veio ao mundo Han, seguido de Leila em 2021. Esses momentos marcaram profundamente o ator, que sempre destacou a importância da família e do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Antes de viver essa fase estável, porém, Khalid passou por experiências amorosas que também influenciaram seu percurso. Fontes espanholas mencionam um casamento anterior, realizado em 2007 com Gizem Soysaldi. A união terminou em 2008, após pouco mais de um ano. Embora essa fase tenha sido discreta e pouco comentada publicamente, o episódio mostra que, assim como qualquer pessoa, ele enfrentou momentos de separação e recomeço, aprendendo com cada etapa de sua vida afetiva. A dinâmica familiar de Khalid também envolve seu irmão mais novo, Mehmet Sait Ergenç, que igualmente atua no meio artístico. A relação entre os irmãos é mencionada com carinho em algumas entrevistas, mostrando apoio mútuo e respeito profissional. A presença de outro artista na família contribui para fortalecer o ambiente criativo em que ambos cresceram e seguiram carreira. Mesmo sem registros amplos de perdas familiares recentes, algumas fontes indicam que Khalid viveu na infância momentos delicados relacionados à saúde de seu irmão, que enfrenta uma deficiência mental. Esse tipo de situação traz desafios, responsabilidades e aprendizados profundos que podem impactar tanto a sensibilidade quanto a maturidade emocional de uma pessoa. Embora não tenha falado extensamente sobre o tema, esse contexto ajuda a compreender sua postura empática e reservada. Este capítulo revela o lado íntimo de Khalid, mostrando que sua vida pessoal é formada por alegrias, escolhas difíceis, separações e compromissos que vão muito além das câmeras. Seu relacionamento com Bergüzar, a paternidade e o convívio com a família moldaram sua visão de mundo, tornando-o mais humano e equilibrado. Ao explorar esses aspectos, percebemos que por trás da imagem pública consolidada, existe um homem que cresceu e amadureceu através de suas experiências afetivas e familiares. Esses elementos seriam fundamentais para enfrentar os desafios que ainda surgiriam em sua trajetória, tanto no campo pessoal quanto no profissional. A vida de um artista muitas vezes é associada ao glamour dos palcos e às grandes conquistas profissionais. Mas por trás da imagem pública sempre existe um ser humano sujeito às mesmas vulnerabilidades que qualquer outra pessoa. No caso de Khalid Ergenç, não há registros confiáveis que apontem para doenças graves, vícios ou transtornos psicológicos declarados publicamente.
Mesmo assim, sua trajetória inclui momentos emocionalmente exigentes e situações que demonstram a importância do cuidado com a saúde mental, especialmente em profissões que envolvem alta exposição. Durante sua juventude, em uma fase de busca por oportunidades nos Estados Unidos, Halit passou por um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Longe da família, da língua materna e de um ambiente profissional onde já tinha algum reconhecimento, ele precisou lidar com um cotidiano incerto. Trabalhos temporários, dificuldades financeiras e a sensação de falta de perspectiva impactaram seu estado emocional. Em entrevistas, ele relatou que vivia com uma mistura de ansiedade e frustração, percebendo que o caminho que imaginava não se desenvolveria como esperava. Esse período é frequentemente citado por ele como um momento de grande reflexão. Embora não tenha caracterizado a experiência como depressão, Halit comentou o peso emocional que carregou naquela fase, descrevendo o sentimento de ter uma espécie de gaiola no coração. Essa metáfora revela a profundidade da angústia que enfrentou e mostra que, mesmo sem diagnósticos formais, os desafios psicológicos foram significativos. Além disso, a própria pressão da carreira artística pode ser considerado um fator de desgaste emocional. Papéis intensos, longas jornadas de gravação e a responsabilidade de sustentar a imagem de um ator admirado nacional e internacionalmente geram tensão constante. A interpretação do Sultão Suleiman em Muhteşem Yüzyıl exigiu dele disciplina, foco e envolvimento profundo com a psicologia do personagem. Esse tipo de demanda pode impactar o equilíbrio emocional, especialmente quando se estende por vários anos. Apesar da falta de registros sobre doenças físicas relevantes, é possível observar que Halit se preocupa com bem-estar e com manutenção de hábitos saudáveis. Ele costuma adotar um estilo de vida equilibrado e valoriza momentos de descanso ao lado da família, algo que considera essencial para preservar a saúde mental. Em entrevistas, afirmou que o tempo em casa, longe da pressão das câmeras, é fundamental para renovar as energias e manter o foco nas demandas profissionais. No que diz respeito a vícios, não há informações públicas que indiquem envolvimento com álcool ou substâncias ilícitas. Sua postura discreta e cuidadosa reforça a imagem de alguém que busca preservar sua saúde e sua reputação, evitando comportamentos que poderiam colocá-lo em situações de vulnerabilidade. Da mesma forma, não existem relatos de transtornos psicológicos diagnosticados, o que significa que qualquer interpretação nesse sentido não deve ser feita sem base concreta. Este capítulo mostra que a saúde de Halit Ergenç, embora não envolva doenças graves conhecidas, está diretamente ligada às pressões e aos desafios emocionais que fazem parte da vida de um artista. Ele enfrentou momentos de incerteza, carregou peso emocional significativo e aprendeu a valorizar práticas de autocuidado. Esses elementos revelam a importância da saúde mental como parte essencial do equilíbrio humano e ajudam a compreender a profundidade da jornada pessoal que acompanha sua carreira. A maneira como ele lida com essas questões demonstra maturidade e reforça a imagem de um profissional consciente de suas vulnerabilidades. Ao longo da carreira de Halit Ergenç, não há registros públicos confiáveis que indiquem que ele tenha passado por cirurgias importantes ou procedimentos médicos de grande impacto. Diferentemente de outras figuras da mídia que compartilham abertamente tratamentos de saúde, Halit sempre manteve sua vida pessoal de forma reservada e nunca mencionou intervenções cirúrgicas relevantes. Essa ausência de informações sugere que, até onde o público sabe, sua saúde permaneceu estável durante a maior parte de sua trajetória. No entanto, ainda que não existam cirurgias formalmente documentadas, a carreira de Halit exigiu transformações intensas relacionadas à preparação física e emocional para papéis de grande complexidade. Essas transformações, embora não sejam procedimentos médicos extraordinários, envolvem processos rigorosos que podem ser comparados em termos de esforço e disciplina a verdadeiros tratamentos. Um dos exemplos mais marcantes foi a preparação para interpretar o Sultão Suleiman em Muhteşem Yüzyıl, papel que exigiu dele uma mudança completa em aparência, postura e condicionamento físico. Para viver um dos maiores líderes da história do Império Otomano, Halit precisou ajustar sua rotina de forma precisa. Isso incluiu adotar postura corporal firme, desenvolver gestos que transmitissem autoridade, controlar a expressão facial e manter um ritmo de vida disciplinado. Além de dominar aspectos históricos e comportamentais do personagem,
Ele precisou adaptar o visual por meio de barba longa, cabelos trabalhados e figurinos pesados que exigiam resistência física durante longas horas de gravação. Esse conjunto de exigências pode ser entendido como uma forma de preparação que impacta diretamente o corpo, exigindo cuidados constantes. Outro ponto que se destaca é o esforço vocal necessário para papéis que envolvem interpretação teatral e musical. Antes de consolidar sua carreira na televisão, Halit atuou em diversos musicais, e isso demanda grande preparação das cordas vocais, exercícios respiratórios e acompanhamento especializado para evitar lesões. Embora esses cuidados não se enquadrem especificamente como tratamentos médicos extraordinários, fazem parte de uma rotina que exige atenção à saúde física e bem-estar. Além disso, manter-se ativo numa indústria tão exigente implica realizar exames regulares, acompanhar condições de saúde e garantir que o corpo esteja apto para longas jornadas de trabalho. A maioria dos atores que atuam em séries de grande porte precisa cuidar de alimentação, sono e exercícios físicos de forma rigorosa para manter a resistência necessária. Halit não é exceção, especialmente considerando que muitos de seus papéis envolvem figurinos pesados e cenas emocionalmente intensas. Mesmo sem cirurgias conhecidas, o compromisso de Halit com sua arte demonstra que a preparação para um personagem vai além do talento. Envolve disciplina, atenção à saúde e capacidade de adaptação contínua. Essas transformações moldam não apenas a aparência, mas também a mentalidade com que ele enfrenta novos desafios. Este capítulo mostra que, embora Halit não tenha passado por tratamentos médicos extraordinários ou cirurgias amplamente divulgadas, sua trajetória artística exigiu processos igualmente exigentes, que podem ser descritos como verdadeiras intervenções de preparação. A entrega a cada papel exige cuidados físicos e emocionais, reforçando sua dedicação à profissão. Esses esforços demonstram que, mesmo sem procedimentos médicos marcantes, sua vida profissional é permeada por transformações significativas que deixam clara a profundidade do seu comprometimento com a atuação. A trajetória de Halit Ergenç repleta de momentos de grande reconhecimento, mas também inclui fases de silêncio, incerteza e isolamento. Esses períodos, pouco comentados publicamente, ajudam a compreender a profundidade de sua jornada e revelam que o sucesso raramente é linear. Assim como qualquer profissional do meio artístico, Halit enfrentou fases em que precisou se reinventar, lidar com expectativas frustradas e atravessar momentos em que a mídia e a indústria pareciam menos interessadas em seu trabalho. Antes de sua ascensão internacional, Halit viveu um dos períodos mais desafiadores de sua vida ao viajar para os Estados Unidos em busca de oportunidades no teatro musical. Movido por desejo de expandir horizontes, ele acreditava que poderia construir carreira no exterior, mas rapidamente percebeu que o caminho seria muito mais difícil do que imaginava. Sem a estrutura cultural e profissional que tinha na Turquia, encontrou um mercado competitivo, exigente e pouco receptivo a novos artistas estrangeiros. Longe de casa, sem contatos sólidos e enfrentando dificuldades financeiras, Halit precisou aceitar trabalhos temporários como garçom e bartender. Em entrevistas, mencionou a sensação de carregar uma inquietação profunda, descrevendo o momento como se tivesse uma gaiola dentro do peito. Essa metáfora transmite o peso emocional que sentiu ao tentar se adaptar a uma realidade que não correspondia às suas expectativas. A combinação de solidão, falta de oportunidades e necessidade de sobrevivência fez desse período um verdadeiro deserto profissional. Esse afastamento da Turquia também significou temporariamente um distanciamento da mídia local e da indústria televisiva. Enquanto buscava novos caminhos, outros atores ganhavam espaço na cena artística turca e seu nome passou por uma fase de menor visibilidade. Esse tipo de situação é comum na carreira de artistas que tentam transições internacionais e pode representar risco de perda de relevância no mercado de origem. Ao retornar à Turquia, Halit precisou recomeçar praticamente do zero. Embora tivesse experiência teatral, ainda não havia conquistado papéis de impacto na televisão. Foram anos de esforço até que sua presença fosse novamente reconhecida e valorizada. Nos bastidores, esse período é visto como uma fase de reconstrução emocional e profissional, em que Halit precisou acreditar em seu talento, mesmo que os resultados ainda não aparecessem. Mesmo depois de alcançar enorme sucesso com Binbir Cegay e Muhteşem Yüzyıl, a pressão para manter a relevância permaneceu.
O mercado audiovisual é rápido e imprevisível, e atores consagrados também enfrentam momentos de espera por bons roteiros, pausa involuntária em projetos e mudanças no interesse do público. Esses intervalos podem gerar a sensação de isolamento artístico, mesmo que não sejam motivados por falta de habilidade, mas sim pela dinâmica natural da indústria. Este capítulo mostra que a carreira de Halit não foi construída apenas em momentos de glória. Os períodos de silêncio, incerteza e distanciamento da mídia foram fundamentais para o crescimento pessoal e profissional do ator. O isolamento vivido no exterior, as dificuldades financeiras e a necessidade de recomeçar moldaram sua força interior e sua capacidade de enfrentar desafios. Cada etapa de vulnerabilidade se tornou parte importante de sua trajetória, permitindo que ele valorizasse ainda mais os momentos de reconhecimento e consolidasse uma carreira marcada não só pelo sucesso, mas também pela resiliência. A formação emocional e humana de Halit Ergenç vai muito além daquilo que o público vê na tela. Seu percurso inclui experiências que, apesar de não configurarem escândalos, representaram momentos de desilusão, ruptura interna e confronto com limites pessoais. Esses episódios moldaram sua maturidade e influenciaram a forma como ele encara a carreira, a vida pública e os desafios emocionais que acompanham o sucesso. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi a tentativa frustrada de desenvolver carreira musical fora da Turquia. Quando viajou para os Estados Unidos, acreditava que poderia encontrar novas possibilidades profissionais, mas o cenário encontrado era hostil e extremamente competitivo. Em vez de reconhecimento, deparou-se com portas fechadas e a necessidade de realizar trabalhos de subsistência. Essa experiência teve forte impacto emocional, levando-o a refletir sobre seu valor, suas escolhas e sua verdadeira vocação. Perceber que o caminho que imaginava não traria satisfação profissional representou um trauma silencioso que exigiu coragem para admitir e transformar em aprendizado. Outro momento de impacto emocional ocorreu quando experimentou o peso da fama súbita após o sucesso de Bin Bir Gay. Halit relatou que durante visitas ao Chile e a outros países ficou surpreso com a intensidade do reconhecimento. Embora a reação do público fosse positiva, ele confessou não se acostumar com a dimensão da popularidade. A pressão de corresponder às expectativas, o medo de decepcionar fãs e a impossibilidade de viver com o anonimato representaram desafios psicológicos que exigiram adaptação. O episódio envolvendo os protestos de Gezi Park em 2013 também marcou profundamente o ator. Mesmo sem fazer declarações políticas diretas, sua simples presença nos protestos resultou em repercussão nacional, convites para reuniões oficiais e interpretações diversas sobre seu posicionamento. A exposição involuntária a debates políticos e o impacto emocional de estar em um ambiente de tensão social contribuíram para um sentimento de desconforto público, algo que pode ser considerado uma forma de trauma simbólico. Além disso, a convivência familiar com desafios de saúde, especialmente relacionados ao irmão, pode ter influenciado sua visão de mundo e sua sensibilidade. Vivenciar dificuldades dentro da própria família costuma gerar amadurecimento precoce, senso de empatia e compreensão profunda das fragilidades humanas. Esses elementos são frequentemente percebidos em sua postura serena e em sua capacidade de transmitir emoção em papéis intensos. Este capítulo revela que, por trás da imagem pública de sucesso, existe um homem que enfrentou momentos de insegurança, frustrações e realidades duras. As desilusões pessoais e os pequenos traumas vividos por Halit contribuíram para moldar sua autenticidade, fortalecendo-o emocionalmente e permitindo que transformasse dor em profundidade artística. Esses episódios formam a base de um entendimento mais profundo sobre sua trajetória, mostrando que sua grandeza não se limita à atuação, mas também à maneira como ele enfrenta desafios e evolui com eles. E assim, chegamos ao fim deste vídeo sobre esta notícia urgente envolvendo Halit Ergenç. Agora quero muito saber sua opinião. Comente aqui embaixo e diga o que achou deste vídeo. A sua participação é importante e ajuda a trazer mais conteúdos como este. Não se esqueça também de inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para continuar a receber novidades sem falhar nada. Obrigado por assistir e até a próxima!